nosso convidado de hoje é um jovem prodígio do acordeão, presente em inúmeras áreas musicais, nomeadamente a música erudita, passando pelo repertório contemporâneo e não deixando de fora o jazz e a música improvisada. Falamos com um músico muito premiado, que já tocou em algumas das mais prestigiadas salas de concertos do mundo e tocou várias obras em estreia absoluta, escritas para o próprio. Connosco, João Barradas. Já valeu a pena por esta introdução. Já valeu a pena simpática. pela introdução. Já ganhou. Olá, João. Muito obrigado. Sejam bem-vindos então a mais um episódio do Backstage. Hoje temos o João Barradas e o João é acordeonista, como a Ana referiu, e queremos perceber porque o acordeão, porque assim, ninguém escolhe assim, acordeão não é propriamente um instrumento muito típico e nós temos a noção que começou mais ou menos na tua infância, no jardim de infância, é verdade? Conta-nos um bocadinho essa história. Sim, começou ali aos 5, 6 anos, os meus pais não tinham ligação nenhuma à música e eu na altura só queria saber de desporto e pouco mais, Dragon Ball, essas coisas. Ok. E houve um certo dia que a nossa educadora de infância teve a ideia de criar um rancho. Aliás, teve a ideia de trazer um rancho, uma tocata de um rancho à escola e apareceu o acordeão. E eu vi aquela caixa com botões e com fole. Pá, nem era pela música, aquilo era tipo super mágico. Fascinante. Sim, pedi à minha mãe logo assim que terminei a aula, pedi à minha mãe para me inscrever numa escola de música. A minha mãe ouviu, não, ok, sim, tudo bem. Vamos ver uma escola de música. Passado uma semana não tinha notícias da minha mãe sobre e insisti, disse, mãe, então, quando é que vamos para a escola de música? E a minha mãe, na hora, arranjou uma escola que era a Sons e Tons, em Samora Correia, que estive lá um mês e qualquer coisa, e depois fui para o Instituto de Música de Vitorino Maton, em Lisboa, na Rua Moraes Soares, que era na altura o único sítio onde se podia fazer o curso oficial de acordeão. Ainda não tinha aberto no Conservatório Nacional. Okay. Aquele era a delegação do Conservatório Nacional, era ali. E comecei a estudar com o professor Joaquim Raposo, que é o pai do pianista António Rosado. Ok, exatamente. Tu falaste de Samora Correia, tu és Samora Correia. Sou do Porto Alto. Que é ali ao pé. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Samora Correia, exatamente. Porto Alto, Santo Estevão. Sim, mais para a frente. Conheço alguns músicos dessa zona. Sim, muitos. Todos gente porreira. Sim. E estavas a falar do conservatório, tu estudaste no conservatório mais tarde. Acabaste Estudei. 20, mais ou menos? Não, eu acabei até bastante cedo, acho que acabei tipo aos 14 ou 15. Okay. Havia aquelas coisas, as acumulações. Sim. Porque comecei muito cedo e terminei o conservatório acho que não quero mentir, com 15 anos. E depois fui estudar para a JB Jazz e fui estudar também de forma privada com o Pedro Madaleno, guitarrista. Sim. Era muito miúdo. E eu lembro que os meus pais iam-me pôr a Cascais, Alcabidez, onde ele mora. Sim, porque ele é dessa zona. Sim, e estudava também de forma privada com o professor Aníbal Freire, em Alcobaça. E tinhas 2 professores privados ao mesmo tempo? Sim. Ou seja, semanalmente eram esses, mas cheguei depois ainda a frequentar muitos workshops, muitas masterclasses, desde pequenino que os meus pais, não querendo e não tendo qualquer ligação à música, eles conseguiram ter essa disponibilidade e, quer dizer, mudaram a vida de alguém, neste caso a minha, né, do seu filho, seu filho único, também tiveram essa disponibilidade, só existindo claro. Mas hoje em dia às vezes é difícil quando as pessoas perguntam qual é a escola, ou qual é os colegas, ou qual é o professor. O problema é que às vezes a grande diferença está em casa. Pois, e eu ia perguntar qual era o professor que te tinha marcado mais desses todos. Muitos. Professores, ou seja, mentores, depois na vida adulta houve muitas pessoas que me marcaram pela positiva. Por exemplo, o Greg Osby marcou muito, porque durante muitos anos falámos muitas vezes por Skype e falar sobre jazz, sobre música, sobre o meio da música. Depois, obviamente, o professor Aníbal Freire, com quem eu estudei desde os 9 anos, o Fabrício Cassol, que tem sido um mentor inacreditável nos últimos anos, nos meus últimos 5, 6 anos de vida. Recentemente. Sim, temos... Mas foram assim vários nomes que te marcaram? Sim, pessoas mesmo que eu te falo que passam a linha do professor, e para os mentores Luís Tinoco também, que estávamos a falar há bocado, alguém com quem eu estudo de forma privada e que é um mentor e é um amigo. É uma vantagem poder estar perto desses nomes. E tu começaste muito cedo a tocar acordeão, falaste aos 6 anos, né, no jardim de infância, portanto muito cedo, e também começaste super cedo com os teus álbuns. Tu em 2019 nada, tinhas 19 anos quando lançaste o teu primeiro álbum, o Surrealistic Discussion, Sim. né, do Contuba. Sim. Depois mais tarde, em 2016,
fazes um álbum, o Directions, com Inner Circle Music, que já promete assim no patamar, que é uma editora super conhecida para quem não sabe, do meio jazzístico. Mais tarde formas os Home, que foi o meu primeiro contacto com a tua música, e que eu adoro, já joguei ao vivo, e que é assim um ensemble maior, com guitarras, vibrafone. Em 2017 gravas um álbum com essa banda, o An End As A New Beginning, não é? E tu, aqui no meio destes tantos projetos iniciais que tiveste e de álbuns, aliás, este último é só composições tuas, como é que tu geres este, porque depois tens a parte do jazz e a parte do clássico, como é que tu geres este teu processo de composição? O que é que defines que é, ok, isto é interpretado, isto é para improvisar? Eu acho que são duas coisas diferentes, porque na verdade eu não consigo fazer uma distância, ou não consigo colocar uma distância grande entre o que é improvisado e o que é escrito. Consigo fazer uma distância grande entre as ferramentas que preciso para tocar uma coisa ou outra. Não me interessa muito se é improvisado ou se vou apenas tocar uma hora de música escrita. Da parte daquela que me toca enquanto compositor ou enquanto alguém que tem de escrever umas linhas para o resto do grupo tocar, costumo ser um bocadinho mais pragmático, que é ok, o que é que nós temos para fazer, o que é que eu quero fazer e para onde é que quero ir. Por exemplo, pode ser, a partida pode ser só, ok, em que tipo de estruturas é que eu quero tocar. Por exemplo, o Zoom aquilo é uma suite. Todos os temas são baseados no primeiro tema do álbum. E pois nesse álbum há uma linha super contínua. É a mesma melodia e é o mesmo padrão rítmico. E era isso. Aliás, teve quase só para se chamar-se Home e teve quase para ser chamado Suite com outro nome, e depois achei que fazia mais sentido. Com o Directions passava por várias direções do acordeão jazz, desde swing a coisas mais arrojadas, e foi o primeiro, queríamos que o primeiro álbum, porque eu e o Greg, foi também muito incentivado pelo Greg. O Gil Goldstein estava lá também como aliás, estava como acordeonista e arranjador, ia só dizer que ele estava como arranjador, e ele toca um tema que é o Giant Steps, mas disfarçado. É um arranjo de Giant Steps. E, por acaso, esse título foi dado pelo Pat Metheny, porque o Gil, o Tilling the Plane foi um artigo científico, Pat Metheny, porque eles são muito amigos, que lhe tinha dito, olha, isto era estavam a falar sobre alguma coisa e ficou o Tilling the Plane, e ele disse, isto vai ser o novo título do arranjo que estou a escrever para um tipo português. E foi isso. Esse pragmatismo que estavas a falar, tu acabas por direcionar a tua composição para o grupo em particular, ou seja, escreves para guitarra, escreves para vibrafone ou escreves para o Eduardo Cardinho? Escrevo para o Eduardo, sim, escrevo. Aliás, na questão do Zoom foi mesmo isso, nós começámos a tocar, nós como viemos do Prémio Jovens de Música, estávamos a tocar mais swing e coisas de standards e um ou outro arranjo de coisas que eu já tinha, e depois naquela altura com o baixo elétrico do Ricardo Marques e com a secção rítmica que tínhamos, achámos que aquilo seria giro ir para aquele mundo. Acontece também que eu achei que aquilo funcionou, lá está, aquilo funcionou e não estávamos à espera também daquela coesão e também da reação das pessoas. Nós de repente aparecemos e tivemos sempre a tocar, sim. E as pessoas queriam ver aquilo, mesmo fora do jazz, começámos depois a ter muita gente. E de repente, o que acontece para mim, esse pragmatismo é, de repente, depois queria fazer outras coisas, não queria ser só aquilo, tanto que essa banda teve só para se chamar-se Home e não ser João Barradas, apesar de ser só eu, porque achava que era uma coisa mesmo extremamente fusão para aquilo que eu quero fazer. Mas para voltar ao ponto, escrevo exatamente para as pessoas que quero. Por exemplo, no último grupo... Muda essa sonoridade quando estás a escrever... Ou seja, tocar a mesma música que o grupo A para o grupo B não tem nada a ver. Não, era impossível, por causa das pessoas. Depois também tens... Eu para mim, a questão das pessoas é importante, não só na questão de tocar profissionalmente, mas também na questão da aprendizagem. Tu chegares a casa e sentires que estás motivado e que estás rodeado de pessoas que estão lá para ti. Com isto não quer dizer que exista uma obrigação de sermos os melhores amigos, longe disso, mas existe uma espécie de caminho comum que é preciso e para mim isso é quase obrigatório. Irei dizer, nos meus grupos isso é obrigatório, que eu sinta que aquelas pessoas fazem sentido. Eu percebo imenso isso, e tu também já tens álbuns mais recentes agora, nomeadamente o Portrait, que conta com o saxofonista Mark Turner,
tens o Solo 1, que foi derivado daquele concerto que fizeste no CCB, totalmente improvisado, Sim. e lá vamos. Sim. E também tens o Debut, que é um álbum mais de música erudita, um disco duplo. Sim. E tu tens este universo do jazz, este universo do clássico. Como é que eles se influenciam um ao outro? E que vai mais do jazz para o clássico, vai mais do clássico para o jazz? Eu acredito que seja a segunda. Pois, eu acho que nem consigo bem responder a isso. Ou seja, eu vim da música popular, do acordeão, não é? Da música popular, e depois... Exatamente. E depois passei muito tempo com música erudita, obviamente no conservatório, e depois também todo o circuito internacional de concursos que foi aí que eu fiz. O acordeão tem uma vertente de não só o acordeão, todos os instrumentos, piano, violino, violoncelo, todos têm. Aliás, é a única forma não é a única forma, mas pelo menos é a forma mais fácil que as pessoas têm, os jovens músicos têm de ir tocar a um festival fora da sua cidade. Quando estamos a falar de miúdos que nunca, de repente, por exemplo, só aos 11, 12 ou 15 ou 18 anos ganhas um desses prémios, de repente tens ali uma mão cheia de concertos porque querem levar o vencedor. Sim, tens as críticas, tens os teus próprios colegas, e depois, por exemplo, para mim, quando era miúdo, a questão dos concursos via os vencedores, e a maior parte daqueles vencedores eram músicos eram acordeonistas que eu via e queria ser igual a eles. Ou seja, não era já tanto pela música, aquilo era uma questão de seriedade para com a música, mas aquilo eu sabia... Era a tua missão. Não, eu sabia que aquilo abria-me portas, pronto, e ainda hoje muitas coisas se abriram por causa desses concursos. Claro, mas ou seja, a música clássica sempre esteve presente, só depois a improvisação, e o jazz só apareceu depois, porque eu sempre improvisei e pensava, ok, mas eu quero improvisar numa linguagem que eu gosto de ouvir, e na altura só ouvia Keith Jarrett, o Jack Johnette Special Edition, e são as primeiras coisas que e só depois é que fui sim, só depois é que fui ao Charlie Parker, e ainda também tinham... Não, sim, mas ainda antes de Charlie Parker, depois também muito Richard Galliano, que foi o primeiro contacto com o acordeão, só depois é que eu fui ver os mais antigos. Mas eu não consigo dizer... Ou seja, o que eu acho é que, e cada vez mais, por exemplo, na música contemporânea, é difícil tu teres e quando digo música contemporânea, eu digo-te mesmo alguém que toque num ensemble clássico, sei lá, tipo remix, é muito difícil tu seres só um tipo que toca o que está escrito. O tipo de leitura que tens de fazer não é a mesma que fazias para fazer claro. Uma música barroca. Claro. Vais ter de improvisar, seja naquela linguagem ou noutra. Estar em 2021, e eu acredito que tenhamos de fazer uma diferença entre o que é a linguagem jazzística e o que é a linguagem erudita, mas existe ali a parte da improvisação quase que dá e que, ou seja, aquilo que se chama de avant-garde e toda essa música foi influenciada muito por tudo o que vem da escola erudita, e depois vice-versa. Temos imensos compositores que começaram a escrever para este tipo de formações, incluindo música orquestral, que nem sequer vieram da música erudita, vieram do rock, vieram do jazz, e que simplesmente aprenderam pela técnica, não é? A rever partituras dos grandes mestres, e depois aplicam a sua... Fazem esta fusão. Fazem fusão da linguagem com a técnica. Claro. E, por exemplo, falando do concerto improvisado, como é que surge esta ideia de fazer um concerto sem nada escrito, e como é que é entrar em palco e não ter suporte nenhum? Como é que é difícil a gestão do tempo, por exemplo? Como é que foi essa experiência? Mais do que a gestão do tempo é a gestão ou seja, não quer dizer nervos, mas quer dizer da questão para já acaba-se o concerto e não se sabe o que é que se fez, né? Se aquilo valeu a pena, se não valeu a pena. Depois há aquela questão de isto foi gravado, de repente o CCB sabe que foi gravado, também seria chato dizer, olha, afinal não gostámos muito do concerto. Exato. Mas espera aí, mas o concerto foi feito aqui porque é que tem de ser bom, não é? Pois, ou pelo menos tens nada escrito, não tens garantias de nada, não é? Não tens. E depois também, se levares material pré-idealizado, o pessoal já sabe, porque muitas das pessoas percebem, muitas das pessoas também já conhecem mais ou menos o teu trabalho, não é? Mesmo que metade das pessoas que foram lá já conheciam alguma coisa, é fácil perceber que aquilo não é para onde tu irias quando estás a improvisar. Então é mesmo chegar lá e tocar. A questão da gestão do tempo, nós nesse concerto tinha um timer, e o que ajudou até a definir um bocadinho, ok, agora vou ter mesmo de mudar para onde vou. Mas é um risco. E isso começou porque eu sou completamente fã do Keith Jarrett e de outros músicos, principalmente da escola de órgão alemã, onde a improvisação ainda é condição sine qua non para ser organista, em que a improvisação é mesmo, ou seja, há recitais improvisados. Não só de temas com improvisação, é mesmo chegar e improvisar.
portanto, a falar em improvisação dentro da música erudita. E o solo 1 foi isso, foi no CCB Carta Branca para dar um recital, e nessa altura estava na tour dos Echo Rising Stars, portanto tinha mais de 2 horas de programa clássico para tocar, e foi no meio de uma desses concertos da tour em que fui fazer o recital ao CCB com tudo improvisado. Tu geres esse tempo todo, ou seja, com a tour do Rising Star, mais o concerto no CCB totalmente improvisado, tens um trio com o André Rosinha e com o Pedroso, tens agora o duplex, um duo com o Ricardo Toscano, saxofone. Como é que geres este teu tempo com a cena solo, com a cena de grupos? É estudar e arranjar, ou seja, é perceber que tipo de tempo é que eu preciso para atingir aquele objetivo, aquele nível que eu idealizo. E levanto-me cedo, há anos que me levanto cedo, já nem quando estudava na ESMAL. Já nem dormes? Eu durmo, mas por exemplo, eu lembro perfeitamente de na ESMAL, mesmo com as aulas, levantar-me às 6h30 já estava a estudar isto diariamente. Não, porque tínhamos o acordeão MIDI, claro. E o acordeão MIDI de fones, sim, estudava. Mas aproveitava esse tipo de situações, porque não é muito diferente das pessoas que estão a estudar e a fazer outros cursos, como tu sabes. Exige um bocadinho mais de organização, mas também acho que não. Quando digo isto, não é para fazer aquilo a vítima, que coisa espetacular que ele está a fazer. Não, isto é tipo o pão nosso cada dia da maior parte dos músicos e de outras pessoas que estão principalmente em profissões liberais e que é necessário esta questão sempre aprender e é que uma certa manutenção. Sim. Exatamente, ou seja, isso é necessário, não estamos aqui a picar um ponto e ninguém vai te buscar para um concerto porque já estás cá há muitos anos, não é? Claro. Então esse sentimento... É um meio competitivo, sem dúvida. Mas qual é o meio que não é competitivo? Exatamente, não é? Também é verdade. Qual é o meio atualmente hoje em dia da nossa geração? Eu nasci em 92, tenho-me de apresentar um emprego que não seja competitivo. É verdade. E portanto acho que é isso, mas é só organizar um bocadinho e saber exatamente o que queremos fazer. Ajuda, por exemplo, existe muita gente que de repente passa muitos anos, agora vou estudar música antiga, depois afinal vou estudar composição, depois vou estudar música eletrónica e de repente nunca foi ou nunca teve o tempo necessário para conhecer um bocadinho mais e estar à frente de pessoas, é isso, aprofundar. Ok. João, vamos para as nossas rubricas, temos 3. Bora. Para a primeira, plano B. Plano B é a nossa rúbrica onde costumamos explorar aqui o lado B dos artistas, não é? Aliás, já tive a oportunidade há bocado em conversa fora do vídeo de me dares esse insight. Se não tivesse sido a música, onde é que o João Barradas estava hoje? Eu estava em engenharia informática. Ia tentar estar em engenharia informática, não sei se conseguia, mas era onde eu queria. Sempre tive uma paixão por programação e por tecnologia. Okay. E é uma coisa que eu acredito que vá acontecer só mesmo por querer conhecer um bocadinho mais. Ainda vai acontecer, ainda? Eu gostava que sim. Espero que sim. Se me conseguir organizar, espero que consiga. Ok, fica aqui este insight de ainda vais tentar engenharia informática. Sim, fica aqui para daqui a uns anos, quando eu ouvir isto, penso, olha, espero ter cumprido. Ok. Vamos então à nossa segunda rúbrica. Ok. Das duas, uma. Das duas, uma é a nossa rúbrica, é a nossa versão portuguesa do Would You Rather, ok? Vamos dar perguntas da A ou B. Aliás, não vou ser eu, vai ser a Ana que te vai fazer estas perguntas. Portanto, que entra música de pressão. Quero que tu... Tem pressão? Tem música de pressão, sim. Quero que tu respondas o mais rápido que conseguires, está bem? Portanto, Ana, quando estiveres pronta... São perguntas difíceis, portanto, vamos lá. Primeira pergunta, tocar repertório clássico ou jazz? Jazz. Rock ou R&B? Rock. Escrever para outros ou ter quem escreva para ti? Escrever para outros. Tocar transcrições ou improvisar? Improvisar. Nunca mais gravar ou nunca mais tocar ao vivo? Isso é mesmo difícil. Eu vou dizer nunca mais tocar ao vivo, que eu adoro gravar, sou fã de estúdios, adoro. Em banda ou a solo? Em banda. Nome artístico, João Barreiros ou Kim Barradas? Kim Barradas. Kim Barradas. Claro, funciona sempre. Sou bem. Pequeno auditório do CCB ou grande auditório da Gulbenkian? Gosto dos dois. O grande auditório da Gulbenkian tem
tenho uma grande ligação àquela casa. Ou CCB também, mas esse. Passar na rádio ou tocar na televisão? Passar na rádio. Inspiração ou transpiração? Transpiração. Ok. Ficam aqui as tuas respostas. Senti a pressão. Sentiste a pressão? Senti. Sentiste que estavam bem Senti escolhidas as que- perguntas? Pá, sim, e é aquela questão, às vezes metem duas hipóteses, nem tanto uma não compromete Claro, a outra. claro. Estas comprometiam. Estas comprometiam. Comprometiam. A questão, acho que assim das perguntas mais difíceis que me fizeram foi a do estúdio. E vocês fizeram assim super De rápido. Do gravar. estúdio ou tocar ao Eu vivo? acho que és o primeiro Tocar que ao diz que prefere gravar e não tocar ao vivo. Não é questão de gravar, é questão de estar em estúdio com as pessoas, é Experiência, não é? experiência. E eu gosto, ou seja, já toquei muito ao vivo, desde miúdo, que já toquei muito mais ao vivo do que gravei, e eu gravei para outros e para os meus álbuns. Mas há qualquer coisa, e não é só estar no estúdio, é mesmo poderes fazer um experiência concerto toda, e gravar, claro. não mesmo gravar ao vivo, há qualquer coisa, há ali um momento de tu perceberes que aquilo vai ficar para sempre, e depois também aquilo fica registado e também poderes trabalhar o material. Aquilo já não é uma performance, aquilo é outra coisa, aquilo já não é. Atualmente, hoje em dia, gravar um disco já é uma coisa diferente de performance, é uma coisa diferente da composição, aquilo é trabalhado ao milímetro. Ao milímetro. Ok. Vamos para a terceira rúbrica, João. Vamos. Terceira e última rúbrica. Não há duas sem três. Não há duas sem três. É a nossa última rúbrica. Vou-te dar 3 personagens, ok? E vou-te dar 3 ações. E tens que escolher uma ação para cada personagem. Não vale escolher tudo para todos. Ok. Que já começa a ser aqui uma regra. Que É. os artistas querem sempre escolher tudo para todos, mas não podes, ok? Ok. É exclusivo. Portanto, as personagens são Wynton Marsalis, Ok. Herbie Hancock, Ok. Lester Young. Ok. Quero saber com quem escolhias como companhia para ir a um concerto contigo, Uhum. quem escolhias para escrever música para um álbum de autoria própria, um álbum teu, Uhum. e quem é que escolhias para participar num concerto teu. Para participar era Lester Young. Ok. Qualquer solo grita classe e seria um bom contraponto à forma como eu toco. Cada vez mais tento. Sempre tentei, mas não sei se era uma coisa da idade, mas o Lester Young é o tipo de improvisador que eu respeito pela questão harmónica, pela questão de fazeres um solo e quase conseguires ouvir a letra do standard. Yeah. Isso tem. Não é quando toca uma balada, tu percebes? Está a cantar. Está lá o meaning todo. Está lá tudo e isso é importantíssimo. Depois era para escrever música para um projeto meu. Sim, para escrever música para um próximo álbum teu, não é? E quem é que levavas para assistir a um concerto contigo? Herbie Hancock ou Wynton Marsalis? O Wynton era para escrever, porque Percebo. ele escreve muito bem os arranjos, que ele, tanto seja para a orquestra sinfónica como para small ensemble, como para pequeno ensemble. Sim, ele escreve para diferentes pessoas. É impecável, e estamos a falar dos poucos músicos que eu admiro como o Wynton. Política isso à parte, ou seja, a questão musical a questão intelectual fascina-me imenso. Está lá toda. Portanto, se calhar se ele escrevesse música, ainda conseguia falar um bocadinho com ele. Depois, claramente o Herbie, tenho alguns amigos meus que trabalharam mesmo muito perto com o Herbie e me disseram as melhores histórias com o Herbie. Portanto, eu acho que eu acho que era aquilo que me contaram era que uma pessoa de 5 estrelas. Sim, era claramente a companhia, desses 3 só podia ser o Herbie. Ok, fica aqui o teu registro. Sim. Então. João, já falámos que tu estás presente em tantos universos musicais distintos. Queremos saber aqui qual é esta tua rotina de ouvir música, quais são os teus artistas de eleição. Sabemos que numa entrevista mais recentemente disseste que ouvias Dua Lipa e Marco Paulo. Cá aqui a nossa pesquisa feita. Sim. Consideras este o teu guilty pleasure, Dua Lipa? Sim. Pá, é que, como eu disse nessa entrevista, é que a Dua Lipa ainda por cima é desde o princípio. Que as pessoas dizem, não, mas agora o último álbum está muito bem. Não, mas eu sou das pessoas que dizem, não, primeiro, para mim, estava ótimo. E, aliás, nessa entrevista já tive pessoas a mandar mensagem tipo, pá, Dua Lipa. Não te enganaste. Como assim? Dua Lipa? Não é possível. Tu ouves isto tudo, metes tudo numa playlist à balda, tens momentos que ouves por fases, como é que funciona? Tenho uma playlist à balda. Que é com clássico e Dua Lipa lá no meio. Sim, pá, com as coisas que eu quero ouvir, tenho uma, mas eu tenho a dizer que a maior parte das coisas que eu ouço é jazz e clássico.
Mas já que estamos a falar da área pop, do Lipa é uma coisa que eu ouço, porque gostei daquilo, nem é pelas letras, nem é pela música, ou seja, acho que aquilo... Agrada. Sim, aquilo bateu-me, não sei porquê. E como eu também falei, acho que nessa entrevista, My Chemical Romance, que foi uma banda com Black Parade. Sim. Esse álbum tocou-me imenso, ainda hoje o ouço e penso, eu gosto disto, à séria, não é? Imagina que tinhas... O acordeão faz parte daquele tipo de música, mas se fosse uma coisa que houvesse para tocar com acordeão, eu se fosse guitarrista, estava a tocar aquilo. Estavas viciadíssimo. Sim, estava a tocar aquilo. Imagina, há um gig para fazer isso. Sim, não para tocar com os Michael Romance, mas uma coisa parecida, não é? Yeah. Claramente aceitável. Não, esses gigs mesmo fora da área, se calhar do jazz ou do clássico, às vezes acabam por ser áreas mais intelectuais, dão imenso prazer a tocar. Aí são coisas fixes. É verdade. E a questão mesmo, mas dentro o que eu acho mais interessante é, pelo menos, acho que na nossa geração isso já está a acontecer, que é trazer misturar tudo, sim. Não só misturar, mas ires ver um gig de jazz ou um gig clássico e perceberes que os músicos vêm de outro sítio. Sim, e que estão com menos complexos de... Sim, os complexos é algo que... Sim. Mais cedo ou mais tarde tem que se perder, não é? Porque faz... Ou ganhar, o problema é esse. Okay. Parece que mais tarde às vezes temos tendência a ganhar esses complexos. Sim, não, eu disse mais cedo ou mais tarde tem que se perder, ou seja, é bom que eles não estejam lá, sim, exatamente. Acho que sim, acho que não vai ser possível, principalmente no músico, principalmente no mundo da música erudita, não vai ser possível continuar a ter certo tipo de ideologias que não acompanham o resto da sociedade. Ok. E tu já tens imensos prémios, agora virando aqui um bocadinho a conversa, seja a nível pessoal, seja um bocado com os Home que falaste, do Prémio Jovens Músicos. O mais recente foi aquilo que estávamos a falar há bocado, do Rising, que foi dado pela Echo, não foi? Foi o ano passado que recebeste esse prémio, final de 2019. 19, temporada. Ok, e tu depois acabaste por fazer uma tour no CCB, na Casa da Música? Não, na Fundação Carlos Gulbenkian, foi na Casa Gulbenkian, da Música, ok, foi na Gulbenkian, foi na Casa da Música. de Luxemburgo. Exatamente. Sim, não, a tour foi muito mais... Passou por estes sítios. A Gulbenkian, a Casa da Música e o Philharmonie foram as entidades que me selecionaram para ir a fazer... Exatamente. Como é que surgiu esta ideia de tocar de repente Bach, Rebério, Piazzolla e Keith Jarrett? Ou seja, o Keith Jarrett aparece aí porque não é uma improvisação em que depois se transcreveu e fez-se daí uma peça. Foi mesmo uma peça escrita para órgão, em que ele inicia um concerto totalmente improvisado, mas com uma peça escrita. E esse hino foi uma ideia que tivemos, uma das minhas peças preferidas, e foi interessante ver o que é que acontecia quando num público totalmente dedicado a recital e a recital solo, com Bério, também tinha uma peça... Sim, nem associam aquilo aqui de género. Não associavam, e depois era aquele misto aqui, isto parece-nos barroco, está a ser tocado num instrumento que parece um órgão, mas não é um órgão. Mas tem lá para o meio... E depois tem umas nonas e umas sétimas que não é barroco. E foi uma peça que me deu um alto gosto de tocar. Depois o Bério e o Ivan Robbins e os Piazzolas, depois inicia-se um recital totalmente clássico, erudito, mas aliás, se bem que o Piazzolla eu acho que foi emprestado aos músicos de música erudita, mas não deixa de ser música popular. Sim, está mais dentro do que o Jarrett, sem dúvida. Está mais dentro, mas se calhar pela repetição, não é? Mas se calhar se formos mesmo a avaliar a estética em si, se calhar faz ainda mais sentido ter o Keith Jarrett do que o Astor Piazzolla numa sala de concertos. Não sei, digo eu. Não. Claro, percebo perfeitamente. Tu também foste o premiado da 9ª edição do prémio da SPA de composição da Sociedade Portuguesa de Autores, com a Antena 2, com a peça The Edge of the Sea para a orquestra. O que eu te queria perguntar era como é que tu interpretas a composição? Está intimamente ligada à tua função de intérprete, nos projetos em que te incluís como acordeonista, ou tens estes momentos, tal como foi este concurso, de compor para ensembles, ou neste caso para a orquestra, que não te incluem? Eu mais do que saber se a peça é para mim ou não é, quero pelo menos olhar daqui a 20 anos e perceber que a peça tem algo meu e que não foi um exercício à la Stravinsky ou à la Messiaen ou outro compositor qualquer. É difícil às vezes enquanto intérprete não ter a vontade de ir a zonas que eu já conheço e a certas frases feitas que já sei que vão funcionar. Certos caminhos. Então, por exemplo, para esta peça o que aconteceu foi só
nunca ir ao instrumento e simplesmente ir escrever diretamente no Sibelius, neste caso, não escrevi à mão, diretamente no Sibelius, e perceber que aquela peça, se aquela frase, por exemplo, funciona naquele instrumento, onde é que eu quero ouvir, e que, se calhar, quando a peça está terminada, realmente aí perceber que, apesar de não ser um acordeão, aquela orquestra tem ali momentos que são típicos daquilo que eu iria fazer no instrumento. Quando eu estou presente no ensemble, aí sim, há coisas que eu quero mesmo escrever, que sei que a nível até mesmo da própria performance eu vou gostar de as tocar. Mas a minha relação com aquilo que eu escrevo é bastante desligada. Eu não fico assim, esta peça... Não ficas apegado porque é teu, mas não ficas apegado para conseguir tocar? Não fico muito apegado, tenho uma relação difícil com aquilo, tanto com aquilo que escrevo, com gravações, é muito, ok, está feito, é uma espécie de fotografia, como vais com a tua família a Paris e tiras uma foto no Torre Eiffel e depois, quando estão em casa, às vezes vêm. Sim, depois ficou ali guardada no disco. É um bocadinho isso, com tudo. Isso é muito interessante. Tudo o que é musical para mim tem um bocadinho essa carga. É uma fotografia fixe, mas morre aí, não quero muito mais. Bora tirar mais. Bora fazer outra coisa, não vamos falar mais disso. Okay. Os meus pais não ligam nada à música, a minha namorada está na música, mas não estamos... Não sei, acho que às vezes é muito fácil, eu também já tive fases assim, de repente tudo gira em torno daquilo, mas com o passar dos anos, parece que sou muito velho, mas com o passar dos anos, a tua felicidade ou a tua própria, falha-me aqui a palavra, mas a tua própria... Essência. Sim, a tua própria essência profissional, aquilo que tu queres realizar profissionalmente, não se completou por mais um CD ou menos um CD ou mais uma gravação. Indiano. E, portanto, com a composição não é uma coisa que eu fiquei, esta peça e tem de ser tocada. Não, tu já tens imensos prémios, lá está. Tens imensos prémios. Este aqui de Cana acabou de referir também. Este foi importantíssimo, obviamente, no sentido de me sentir realizado, mas a peça não... Sim, acabam todos por ter uma importância de alguma maneira. Ou seja, o teu sucesso está aqui em cima da mesa e acho que já foi bem explícito. Que conselho é que tu davas ao João de há 10 anos atrás, ou quando começou a carreira? O que é que tu gostavas de saber? O que é que tu gostavas de ter sabido na altura? Tanta coisa. Aliás, gostava até que viesse o João daqui a 10 anos dar-me um toque agora. Tenho, e ainda por cima tenho algumas perguntas mesmo daquelas que eu gostava de fazer, e já pensaste nisso? Sim, claro, e sempre. Há 10 anos atrás, por exemplo, a primeira grande dúvida foi ir estudar para os Estados Unidos, porque tinha bolsa e tinha mais umas coisas a acontecer, porque estava a estudar em França, e ao ficar em Lisboa, de repente não podemos esquecer que há 10 anos atrás estávamos em 2011, estávamos com uma crise, em 2013 tem a Troika, não é, a crise foi 2008, 2011 veio a Troika, de repente passado 10 anos estamos com uma pandemia que pensávamos que era um mês ou 2 de confinamento, de repente vamos ter 2 anos de confinamento. Se calhar se estivesse noutro sítio do mundo, estes 10 anos teriam sido diferentes, teria ido para o outro lado. Ninguém sabe. O que eu tento fazer, e não tem sido fácil, se calhar aí outras pessoas têm muito mais facilidade do que eu, é ter a certeza de que estou bem com as tuas decisões. Sim. E de consciência tranquila de não me dava aquilo. Sim, mais do que musicalmente não tenho esses problemas. Agora pessoalmente, ou seja, o que leva até fazeres a música, aí já não consigo dizer que não. Aí tenho que pensar muito bem. E esta fase tem sido, acho que para todos nós, tem sido... Não é fácil. Não tem sido fácil. Não é fácil. João, então, pronto. Tem sido João, isso. obrigado. E estamos aqui, obrigado a vocês. Estamos aqui a chegar ao fim. Calma, ainda tenho uma pergunta para ti. Sim, ainda tenho uma pergunta para ti. Que agora com esta reabertura, e tu já tocaste em imensas salas pela Europa e por outros continentes, qual é aquela sala que ainda ambicionas tocar um dia? Olha, a próxima sala que eu ambiciono está marcada. Se tudo correr bem, é para o próximo mês, se for possível, que é a Tonhall em Zurique, que é uma das principais salas para recitais. E também tínhamos marcado... acabou por tocar depois no Beaux-Arts em Bruxelas com o Isaac Amun, mas também tínhamos o Festival de Jazz de Berlim, assim, coisas Vais assim. limpando-as a todas, passas por tudo. Tem sido uma coisa... Tens uma checklist? Não tenho uma checklist, mas é daquelas poucas coisas, não é? Imagina, aquele pessoal que diz eu quero ganhar o concurso X, quero ter um Grammy, das coisas assim, não, nem quer dizer que sejam sonhos, mas coisas que eu tinha como objetivo era tocar em algumas das salas. E, por exemplo, lembro muito bem inclusive gravámos esse concerto, vai sair, não sabemos quando, mas na Concert Gebau,
E foi daqueles momentos em que estás a fazer um recital, acabas e é das poucas vezes em que eu senti, isto aconteceu mesmo. Só te caiu a ficha a seguir. Só depois é tipo, isto aconteceu mesmo, boa. E depois voltamos àquilo, que é só uma fotografia e nunca mais voltas a pensar. Ficou ali, ficou no passado. Sim, já não aconteceu. João, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Para quem nos esteve a ouvir, obrigado por terem ficado desse lado. Subscrevam, fiquem deste lado agora para o momento musical do João Barradas. Exato. Subscrevam, deixem o vosso like, ativem as notificações. Podem nos ouvir também no Spotify, se preferirem formato áudio, e aconselho-vos a dar uma olhadela no nosso Patreon, onde podem ter acesso a conteúdo exclusivo, bem como às estreias destes episódios. Muito obrigada, João, por teres dito que sim a este desafio. Obrigada a vocês que estão aí desse lado. As redes sociais do João vão estar na descrição, que sugerimos que vão lá, que passem lá para não perderem nada dos próximos concertos e das próximas atividades do João. Bem como as nossas redes sociais, que também lá estarão, como o Vasco disse. Encontramos-nos no próximo episódio. Muito obrigado.